Você está ouvindo? Acho que tinha que colocar lá um pouquinho mais pra longe, né? Assim. Eita! Chega mais perto. Aí, Por tá que que não legal. tá? Se você não tem aquele coisa de levar a... Não, não tem não. Parece que é mais distante. Aí, já tá gravando, tá? E aí, galera? Boa noite! Salve o reggae nacional! Hoje, Dia Internacional, Dia Nacional do Reggae. Aniversário de morte de Bob Marley. Valeu? Boa noite aí pra vocês que estão entrando aí na live. Um abraço. Tô aqui eu e Jaque. De novo. Nosso estúdio dentro de uma Kombi chamado Combike. Hoje nosso convidado especial é o Dr. Paulo Lázaro. Legal? A gente vai levar um papo legal sobre longevidade, saúde e performance. Daqui um pouquinho eu tô chamando ele aí. Pessoal, a gente vem numa sequência de live e essa semana a gente começa hoje com o Dr. Paulo Lázaro. Na quarta-feira a gente vai bater um papo com o Seu Veras. Seu Veras é um cara que é ciclista e ele vai dizer como é que é essa parada de pedalar depois dos 60. Seu Veras tem 62 anos, já pedala, é um cara que pedala forte e a gente vai bater um papo sobre isso, né? Como é que é pedalar depois dos 60. Legal? Na quinta-feira eu vou bater um papo com a Arlete. A Arlete é uma menina que é cicloturista e pedala pelo Brasil afora e a gente vai ver como é que é essa parada de mulher pedalar sozinha pelo Brasil. Tá legal? A gente vê muito, a gente vai bater um papo com o Léo Bressani, com o Rodrigo Ferro, que são dois caras que estão viajando o Brasil todo. Um tá parado aqui em Palmas e o outro lá em Itacaré, tá? Por conta aí dessa pandemia. Mas como é que é essa história de você pedalar sozinho, você sendo mulher? Quais são os medos, perrengue e tal? Então é isso. Legal? Antes de começar, eu queria lembrar vocês que a gente tem 2 projetos sociais aí que a gente está divulgando tal, nessas nossas lives. Uma é pro garoto Zé Luiz, lá de Miracema, o grupo lá Pedalada Miracema, tá fazendo uma ação aí para angariar fundos para uma cirurgia dele, legal? Ele vai fazer uma cirurgia e essa cirurgia precisa de doações tal, então lá no Pedais e Trilha tem um cardzinho com a conta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Vai lá e doa qualquer quantidade, cara. Qualquer quantidade que você doar vai ser legal para pro Zé Luiz. Outra é o seguinte, a gente está arrecadando aqui em Palmas, tá? Cesta básica, roupa, brinquedo. Acabamos agora de receber aí 3 cestas básicas da Sheila, doamos uma bicicleta da Maria Duarte e tal. Então elas entregam aqui pra gente, a gente só liga, Parriu, tal, tô aqui com alguma coisa aqui, a gente vai lá na Kombi, busca e passa para o pessoal da Águia Fraterna. A Águia Fraterna está fazendo um trabalho fantástico lá com o pessoal da Capadócia, pessoal da Vila União, certo? Então esse grupo lá, a gente arrecada e entrega para eles, eles vão lá fazer essa doação, tudo dentro dessa segurança que essa pandemia exige, né, na realidade. Cadê o nosso convidado, Dr. Paulo, tá? Dá um oizinho aí pra gente, só pra te localizar aqui Deixa eu ver aqui, cadê o Dr. Paulo? Vamos lá. Aguardando ele entrar aqui. Legal? Semana passada a gente bateu um papo sobre mudanças com Tainan França, lá de... Opa, Dr. Paulo, Tainan França, tá? Dr. Paulo entrou aqui, vamos lá chamar ele. Dr. Paulo entrando aí, aguardando. Arlete tá aí, abraço. Opa, beleza? Boa noite. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá aí, legal? Tá ouvindo bem a gente? Tá me enxergando aí? Tá tranquilo. Ô, Paulo, a gente fez aí toda uma apresentação já desse projeto que a gente vem fazendo aí, tá legal? E antes da gente começar o nosso bate-papo, queria que o senhor se apresentasse aí para a galera que está aí com a gente. Tá ok. Eu sou
originalmente médico ginecologista obstetra, a maioria talvez me conheça como tal, né? Mas depois disso eu fiz pós em medicina esportiva, medicina do esporte e do Uhum. exercício, e também fiz nutrologia. Então aí estamos trabalhando bem dentro dessa área de longevidade saudável. Beleza. Pessoal, queria só dar um toque para a galera que está nos assistindo aí. O Instagram tem uma métrica, né, aí que ajuda muita gente. Então, aí embaixo aí no Instagram tem um coraçãozinho, tem onde comentar. Quanto mais vocês fizerem isso aí, essa live nossa, ela vai sendo mostrada para mais pessoas. Doutor Lázaro, a gente vai estar falando para um público que na maioria é ciclista, tá? Então tem uma Sim. grande parte desse público nosso aqui do Pedais e Trilhas, né, que é ciclista. E eu queria fazer uma pergunta, o seguinte, a primeira pergunta, né, a maioria das pessoas que estão aqui nesse nosso grupo não tem, assim, muitas vezes o hábito de conciliar o exercício aeróbico, tá, com o exercício de musculação. Há essa necessidade de fazer esse complemento? Rio, assim, não existe na medicina nenhuma unicidade, né? Se você pensar bem, Ah, o exercício aeróbio e o exercício anaeróbio, até as vias metabólicas são distintas, né? Uma se usa o mTOR, o outro o MPK. Então, assim, as duas são úteis, né? Eu acho que quem quer ser um atleta do ciclismo, por exemplo, vocês estão dentro do ciclismo, ele vai ter que fazer as duas coisas, né? Se você pegar uhum. uma atividade recreativa com a bike, você vai provavelmente gastar aí 5% de anaerobiose e 95% de aerobiose. Então, se você pensar numa atividade já de alto rendimento, um endurance de bike, vai ser o contrário, você vai gastar 85% de anaerobiose, 15% de aerobiose. Então, se você quer realmente ser campeão, você vai ter que fazer as duas coisas. Por exemplo, no sprint final ali, vai precisar do quê? Força, né? Aí você vai ter que usar realmente anaerobiose. Então, as Tá duas coisas certo. realmente são importantes. Tem um pesquisador que já falou há algum tempo que, se você quiser descobrir o elixir da longevidade, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um jeito de parar de usar oxigênio. Se a gente pensar sobre esse Ixi, aspecto, aí não assim, tem pô, jeito, então né? o exercício aeróbio é uma porcaria, né? Mas tudo, na Certo. verdade, essa questão da aerobiose dá uma ideia de ser em função do oxigênio, mas na verdade não é, né? É em função do qual o substrato que você vai usar para queimar energia, se é gordura ou se é carboidrato. Então, Legal. tudo que a gente vai fazer, que não eu falei, não existe unicidade, né? Tudo que a gente vai fazer tem algum aspecto. Por Uhum. exemplo, pedal, do ponto de vista lúdico, perfeito, né? Você vai estar andando ali com o vento na cara, vai estar andando vendo a natureza e tudo. Mas se for ver por outro lado, nesse nosso estado maravilhoso, que essa fornalha que tem lá em cima iluminando a gente, você vai ficar acabando ficando É, restrito em termos de possibilidade do esporte. Então, no consultório, a gente fala muito, porque você tem que estar atento para aquilo que o paciente veio procurar. Então, a gente fala muito de musculação. Por quê? Porque em função desse clima nosso, o esporte indoor durante o dia com certeza vai sair na frente. Então a gente tem nesses casos as academias que vão te dar uma possibilidade maior de você estar praticando aquele número de vezes que você precisa para ter uma atividade física regular. legal. Certo? Doutor Mas as Paulo, duas coisas são importantes. isso. Tem uma galera desse grupo nosso também que está acima de 30 anos, né? Que começou um pouco tarde, tanto na prática do exercício, como do próprio ciclismo e tal. E existe uma idade ideal para se começar a fazer essa prática do esporte? Existe sim, Barril, o 0 ano. A partir do momento que Zero você anos. nasce, nasceu, Eu você tenho tem que que estar começar a ter ali. cuidado. Graças às nossas mamães, né, a gente é cuidado desde o 0 ano e a partir daí você já começa a Uhum. ter essa necessidade de atividade. Fala-se, na pediatria, que a partir dos 6 anos você já precisa de 60 minutos de atividade diária. A partir dos 6 anos. Caraca, assim. A partir dos 9 anos, você já deve incrementar uma atividade esportiva competitiva, sem esperar resultado, obviamente, mas já competitiva. Então, assim, é bem precoce você
começar a atividade física, mas também não tem idade. Aliás, idade é uma coisa que a gente está até mudando esse conceito, né? O que é idade, né? Se você pegar, por exemplo, uma atriz tipo Cristiane Torlone, ou a nossa ministra mesmo, Regina Duarte, chegar perto dela e chamar, ô vovó, perto do público, elas vão te bater, né? Então, assim, a idade em si já não tem mais tanto essa influência, desde que você faça as coisas certas, né? A gente está falando de longevidade e saúde, quer dizer, a longevidade e saúde hoje, ela está calcada em três pilares, né? Que é metabolismo, a dieta, não no termos de dieta restritiva, mas em termos de alimentação e do exercício físico. Então, essas três coisas sendo feitas, a expectativa de vida hoje, para nós dessa geração, assim, até um pouquinho acho que mais novo, é 120 anos, sem brincadeira, namorando, né? E para quem está nascendo agora, provavelmente vai chegar a 150 anos, desde que você faça as coisas corretas. Tá certo. Então, a gente tem aí, que está aqui na live, a Sônia, ela está falando que começou acima dos 30, né? E eu queria perguntar, já estava com uma pergunta até pronta aqui, depois dos 50 anos, ainda é tempo de construção do corpo, de se definir, aquela coisa toda? Dá tempo? Então, não existe propriamente idade, mas apesar de que nessa idade acima já tem alguns critérios, né? Por exemplo, mulher principalmente, né? Mulher entra na menopausa por volta de 50 anos. Se ela não fizer nada, por exemplo, do ponto de vista metabólico, quando a gente perde um componente, eu sempre comparo a gente no consultório com uma máquina. E eu gosto de comparar com um carro, né? Um carro não anda sem combustível, né? E se você tiver um carro, você pode tirar ele 0 quilômetro e não repor componente, você não colocar óleo, você não trocar pastilha de freio, esse carro não vai durar nada. E nós somos assim. Nós temos um privilégio de sermos autoconsertadores, vamos dizer assim, né? Nós nos autoconsertamos até certo ponto e até certo limite. As doenças, por exemplo, é um marco de que nós não somos capazes de nos corrigirmos, por exemplo, naquele quesito. Então, a idade, sim, ela pode ser um fator limitante. Quando, no caso da mulher, menopausou com 50, ela tem até os 60 para fazer essa reposição metabólica, fazer a correção dos hormônios que ela deixou de produzir. Porque a partir de 10 anos que você não suplementa aquele hormônio, você perde os receptores. Então, você perdeu a oportunidade. A gente chama de última janela de oportunidade, os 10 anos. Mas a qualquer tempo, tirado essa questão, você pode formar um shape maravilhoso. Nós temos exemplos que a gente tem aí disso. Você até colocou no seu Insta, se não me engano, aquelas duas senhorinhas que eu gosto de mostrar no consultório. Pois rapaz. Aquilo foi muito interessante, que gerou muito comentário, né? Depois o pessoal até me mandou no privado. Aquela comparação ali... Aquilo é um exemplo, né? Quer dizer, e aquela senhorinha, ela só tem uma queixa, aquela morena. Só tem uma queixa. Começou tarde, começou com 60 anos. Ela começou na última janela de oportunidade. Ela sempre já pensou se eu tivesse começado antes? Então, essa questão de você culpar a idade, isso é uma bobagem. Se você for pensar bem, quem não precisa de atividade física, se você for escolher é o jovem. O velho vai precisar. Quem precisa é o idoso. Porque com a idade você começa a diminuir a absorção alimentar, você começa a diminuir a incorporação de proteína. Tudo isso você tem que analisar, você tem que corrigir e compensar. Então, se você tiver um acompanhamento correto, você pode chegar realmente a uma idade bem superior com qualidade. Teve até um comentário que alguém fez daquela imagem lá, que as duas estão de parabéns, que chegaram aos 80 e provavelmente estão felizes por isso, né? Eu me pergunto, será que aquela senhorinha que está bem deteriorada, que está sarcopênica, se ela tivesse tido a informação de que as coisas poderiam ser diferentes, será que ela não queria ter sido diferente também? Se ela geneticamente chegou naqueles 80 anos com aquela qualidade, se ela tivesse feito todas as correções, não chegaria aos 120, aos 130, com uma maior qualidade de vida, sem precisar de uma bengalinha para poder estar caminhando, por exemplo?
Eu acredito Verdade. que sim. Hoje a gente até colocou um vídeo do governo canadense, que faz uma comparação de um senhor já, deve estar uns 60 anos para cima, que pratica esporte e outro, né? Que você faz a decisão de que vida você quer levar, né? Peguei até esse vídeo lá do Instagram seu e até Exato. coloquei com tradução para o pessoal fazer uma reflexão legal sobre aquilo ali, né? Que é tempo. Uma coisa que, quando eu fiz essa pergunta dos 50 anos, que a gente tem um projeto que a gente ensina pessoas adultas, tipo 40, 50 anos, a pedalar, né? E essas pessoas, elas, cara, se entrega assim uma Se felicidade tão desfoca, né? grande, né? Sabe? E achava que nunca poderia, né? Então isso é fantástico, né? É exatamente o contrário, né? Se você tiver. Agora, aquela história, né? É, você precisa de um incentivo para isso. E nós temos aí vamos dizer, um preconceito tremendo em cima do que a gente pode chamar de velho, né? Se você está fazendo, se Uhum. você pegar um idoso dançando, você fala assim, ah, que cara ridículo, né? Pegar um sujeito fazendo esporte idoso no meio de jovem, também vai achar que é ridículo. Então, esse conceito, né, essa ideia da população que a gente tem que realmente corrigir. É um trabalho bonito que você está fazendo aí. Hoje, inclusive, eu dei uma entradinha no seu Instagram e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, quando fala lá que toda mudança externa precisa de uma mudança interna, né? Que entra essa questão que você está falando aí de se motivar, como é que eu me vejo, tal. E como é que a gente faz para equilibrar essas duas forças aí? Eu, veja bem, a gente sempre fala que para você ter uma mudança interna de verdade, isso tem que partir para de você. Você tem que ter essa vontade. Quando chega no consultório, por exemplo, aqui, uma mãe com um filho obeso, fala assim, olha, eu vim cá para o senhor consertar, corrigir essa obesidade. Mas a primeira coisa que eu tenho que perguntar, você quer para a criança? Porque se ele não quiser, não adianta a mãe querer. Mas, por É outro verdade. lado, a pessoa tem que querer, senão tem que ter foco. Né? Se você tiver foco, mesmo não querendo, você faz. Esse é o lema do exercício. Né? Mas tem uma outra coisa que é importante a gente analisar. Que não te falei, aqueles pilares. Né? Um dos pilares é a parte metabólica. Se você não tiver Uhum. com a parte metabólica correta, você não tem estímulo. Se você tiver um hipotiroidismo, por exemplo, D baixa, zinco baixo, você não vai querer fazer atividade física nenhuma, ferritina baixa. Então, assim, são componentes metabólicos que você tem que corrigir para que você tenha essa disposição. Se você estiver realmente equilibrado nesse ponto de vista, dificilmente você não vai querer fazer exercício, porque isso é inato do próprio ser humano, né? A atividade física. Uhum. Legal. Doutor Paulo, a gente está passando por um momento que as pessoas estão tendo que ficar em casa, né? Pelo menos essa é a palavra de ordem. E como é que a gente restabelece hábitos saudáveis durante essa pandemia, né? As academias todas fechadas, as praças aqui em Palmas, principalmente, a gente tem galera aí de todos os lugares do Brasil, mas a gente sabe que as praças estão proibidas, sabe? Essa aglomeração. Como é que o senhor vê para manter essa questão da pessoa continuar com o hábito de fazer algum tipo de exercício, de ter essa vida saudável? O que é que o senhor indica? Paiô, aquilo que a gente falou, né? Se a gente pensar nessas três bases da saúde, da longevidade, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou em casa parado, mas não quer dizer que eu tenho que comer o dia inteiro, né? A alimentação vai ser essencial nisso daí, né? Posso comer? Posso, mas comer uma leitoa inteira, né? Ah, eu vou fazer Complicado, o meu né? churrasquinho, já que eu estou aqui sem fazer nada, beleza. Mas é à noite? Então não faça de carne vermelha. No máximo, você faça de carne branca, porque se comer uma carne vermelha à noite, a sua digestão vai atrapalhar completamente seu sono. Então, vai ter uma interferência direta. Atividade física. Quem disse que atividade física precisa de espaço ou precisa que nem a bike é legal, você precisa de paisagem para fazer? Não, de frente à televisão você se exercita. Exercício de solo, você pode fazer uma enormidade de exercícios, tanto aeróbicos quanto até anaeróbio, né? Você consegue fazer parado. E isso tem que ser feito. Né? Essa questão da bebida, do álcool, tudo, só porque está parado, você não pode abusar disso. Então, se você levar
a vida, na verdade, eu sempre falo o seguinte, a gente não precisa de muito trabalho para poder ter uma vida saudável, a gente precisa ter uma rotina semanal, e depois você pode pisar na jaca no fim de semana. A coisa continua. Faça a O sua duro rotina que dentro da sua casa. o Né? grande problema tá, esse costume nosso de não ficar muito em casa. A gente tem até um colega meu que brincou e falou: rapaz, a gente está igual pinto de granja, né? Acendeu a luz, a gente começa a comer e apagou, a gente dorme, né? Então, Isso é verdade. tá bem assim. Isso é verdade. Agora, o Mas senhor falou em álcool, assim, hã? como é? Você falou em álcool aí, né? Ah, Uma coisa que eu acho que a maioria que a gente está entrando em contato, que está ficando em casa, está tomando uma a mais, aquela coisa toda, até para aguentar essa rotina de não, quase não sair mesmo, né? E aí eu pergunto, hoje como a gente vai falar sobre longevidade, saúde, performance, qual é a relação realmente principal do álcool e a longevidade, isso aí? Paiô, assim, as pessoas têm uma certa mania de confundir contingente com continente, a parte pelo todo, né? Até nos Ah, estudos mesmo, você vai avaliar, por exemplo, 2 tacinhas de vinho por dia, vinho tinto, perfeito, é saudável, aumenta a longevidade, tanto. Será que é o álcool do vinho ou é o resveratrol que tem no vinho? Né? É melhor tomar uma cápsula de ah, resveratrol que vai ser melhor do que vai ter muito mais quantidade do que tem no vinho. Mas, por outro lado, você tem que ver o seguinte: o álcool ele vai te deixar desinibido, mais calmo, menos ansioso, tudo. Por este lado, cada um é um. Né? Se isso é importante para você, esse álcool, em baixas doses, obviamente, vai ser importante, vai ser interessante para você. Já do ponto de vista da atividade física e álcool, esquece. Né? O álcool sempre vai prejudicar. Aquela história de que, vou tomar uma cervejinha depois da atividade física. Beleza, pode tomar. Mas a cerveja desidrata. Né? Então, às vezes desidrata. E nessa desidratação você vai perder complexos de vitaminas importantes, tipo complexo B, vitamina C. Você vai perder minerais importantes, tipo magnésio, cálcio, zinco, né? Por exemplo, zinco, por exemplo, é uma coisa que as pessoas não sabem, tem influência até na força muscular. Então, você vai perder. Quando você bebe, né, logo após a atividade física, você interfere, inclusive, vamos dizer, em palavras populares, no refazimento do seu glicogênio, na reparação da sua fibra muscular. Então, é prejuízo sempre, né? Beber álcool após a atividade física. Até pelo valor calórico, né? Vamos pensar aqui, o indivíduo vai beber uma cervejinha, né? Não vai ficar em uma. Vamos pensar numa long neck. Você vai tomar o quê? não tem jeito, 5, né? 6? Cada long É, neckzinha daquela é 150 de caloria. Se você tomar 6, 150. vai dar o quê? 3, 900 cal. Meu amigo, já É, ficou no prejuízo, porque um exercício bem feito durante o dia todo, você vai perder 450, você vai ganhar, perder, né? 450, 500 calorias no máximo, já foi com prejuízo de 300 para casa. E isso não fica só na cervejinha, né? Se for à noite, vai churrasquinho vermelho, vai pronto. Não, e tem o acompanhamento, né? exatamente, vai uma série de coisas, né? Fora a surra quando chegar em casa, se estiver fora de casa, né? Então, Eita, assim, danado. álcool e atividade física mesmo realmente não combinam. Não combina. A gente tem aí a Maromba Flex, que ela falou uma coisa bem interessante aí, né? Quem quer faz, quem não quer, inventa, né? E eu queria mandar um abraço aqui para o Rui, a Paula, Jailton, o Egon, lá de Santa Catarina, que é um cara que fez a travessia aqui da Ilha do Bananal com a gente, Ivonete, que estão prestigiando aí a nossa live. Doutor Paulo, uma coisa que aqui no Tocantins tem sobrando é sol. E aí eu Sim, queria ver com o senhor a questão da vitamina D, né? A gente sabe que além de melhorar aí a saúde óssea, a vitamina D previne doenças como obesidade e diabetes, tá? E eu queria saber o seguinte, só sair no sol, pedalando por aí, já é suficiente essa dose de vitamina D que a gente consegue assimilar isso, sei lá. Como é que é essa questão do sol e a vitamina D? olha, aqui eu vou fazer uma merchandising minha, né? Senão você não vai precisar do médico, né? O ideal é você dosar. Senão você não vai precisar de mim.
né? Mas o ideal realmente é você dosar, né? Você precisa estar dosando todos esses parâmetros para poder você estar bem. Porque, veja bem, atividade física é de consumo. É a mesma comparação que eu faço com o carro. Se você andar a 40 por hora, é uma coisa, mas se andar a 120, o consumo é muito mais alto. Então, a atividade física vai levar um consumo muito maior de todos os seus minerais, das suas vitaminas, vai ser necessário muito mais complexos de vitaminas para diminuir a oxidação. E, dessa forma, dosar, mensurar isso é a melhor forma. De qualquer forma, veja bem, às vezes existe até um erro de conceito com relação ao sol. O que o sol faz na nossa pele? Ele transforma a vitamina D da forma inativa em forma ativa. Né? E qual que é o sol? É o sol entre 13 e 15 horas. Não é como a gente pensava que é o sol da manhãzinha, o sol da tardezinha. Agora eu te Essa hora pergunto, mais nesse quente, né? caldeirão aqui, dá para sair, você que faz bike, dá para sair nesse É horário? difícil. Não dá. O De pessoal, certa inclusive, forma, sai de madrugada. A galera sai de madrugada justamente para não pegar esse sol, né? exatamente. Então, dessa forma, se a gente for pensar bem, nós estamos no prejuízo com relação à vitamina D. E olha a importância disso, né? Você vê nesse tempo de pandemia, o estudo que foi feito na Itália, a maioria dos pacientes que faleceram foi sempre com déficit de vitamina D. Você falou dessas funções da D, e a gente tem que falar, inclusive, da função dela como defesa imunitária nossa. Né? Sem D, toda vez que você vê um indivíduo aí que falou que morreu por dengue hemorrágica, por alguma coisa desse tipo, pode dosar D, está lá no chão. Então, D é extremamente importante. E a gente não tem outra forma de fazer isso, porque, salvo raras pessoas que conseguem converter a D dos alimentos em D de forma ativa, de um modo geral, a gente precisa realmente do sol, da conversão. Então, se a gente teve essa atitude de, primeiro, mudar o hábito, sair do sol e ir para a sombra, né? A gente fica debaixo de um teto, vai usar insufilme no vidro do carro, se sair, as mulheres saírem no sol, vai usar uma sombrinha, que a gente corre do sol. Então, a gente, na verdade, nessa nossa evolução, né, como ser humano, a gente perdeu, de certa forma, essa conversão da vitamina D. Então, sugere-se que realmente você faça suplementação. Né? No nosso caso aqui, que não eu disse, você vai começar bem cedinho, esquentou o sol, você já está parando, ou então você vai pedalar à noite. Né? Então, a gente vai ficar realmente com um déficit de contato com esse sol nesse horário que realmente existe essa conversão. Legal. Doutor Paulo Lázaro, Sim. boa noite, né? Ainda não abri a boca. Boa noite. Então, a gente, por falta de informação, a gente pena muito. A bike, eu lembro na época que eu te procurei, foi através de uma nutricionista, né? Certo. Porque eu estava me sentindo muito cansada, tava aquela coisa toda. E quando eu cheguei, eu me assustei. Quando fui fazer meus exames, eu achava que eu estava saudável, eu achava que eu estava bem. E estava tudo lá embaixo, né? Eu estava entrando num período de menopausa, não sabia. Estava para ter um piripaque, como diz o outro. E, de repente, isso me atrapalhava na bike. Uma semana antes de fazer a travessia da ilha, que era 100 quilômetros, eu fui te procurar. Pensei, você é louca, né? Vai fazer um tanto de quilômetros desse com o corpo que você está, com a forma que você está. E essa questão da vitamina D, da suplementação, da gente tratar a menopausa, ela nos dá um up muito grande no exercício físico, né? E a gente esquece disso, a gente acha que não vai ter nenhum problema, né? Com certeza. Essa entra dentro daquele critério da parte metabólica, né? Na verdade, a gente tem que entender que nós somos programados para morrer, né? Essa é a única certeza da vida, é a morte, né? Agora, a gente precisa de morrer com essa péssima qualidade de vida? Sarcopênico? Não, com certeza não. Então, aliás, a medicina da longevidade, ela tem uma das bases dela, do estudo dela na menopausa, né? Porque como é que pode um indivíduo que vem até certa idade bem, a partir dali, ele perde 3 dos seus principais hormônios, no caso da mulher, e é notório, né? Esses 3 hormônios juntos têm mais de 500 funções no organismo. Então, se você perde
realmente já é um plug que o seu organismo está desligando para que você morra. Então, menopausa é igual a você começar realmente a perder, né, a sua organização metabólica, né? E isso existe para o homem também, andropausa, menos intenso, vamos dizer assim, mas o homem também tem que estar atento para isso, né? Quando você perde esse controle seu hormonal, esse controle metabólico, você está praticamente se condenando a que você venha a falecer dentro de um determinado tempo e com uma qualidade de vida não muito legal. O homem, por exemplo, hoje a gente sabe que a testosterona abaixo de 600 aumenta em 5 vezes a chance de um infarto agudo do miocárdio. Quantas vezes a gente vê aí pessoas morrendo, nossa, mas infartou como? Magrinha, atleta, né? Fazia tudo certinho, vida amorosa, inclusive, boa, tudo, e infartou fulminante. Talvez a D baixa, né? Ela é um fator por si só, único, exclusivo, aumenta em 5 vezes a chance de um infarto. A mulher, então, você pode ver, né? Ela deteriora a partir do momento que ela entra na menopausa. Interfere em tudo. Interfere no sono, interfere, leva a irritabilidade, nervosismo, sarcopenia. Eu sempre brinco, às vezes, no consultório, que eu faço uma pergunta assim, quantos coração você tem? Né? E o que a pessoa responde? Um, né? O óbvio, Não, né? Se você for pensar, eu sempre falo assim, quando você pega a sua pressão, quantos valores te dão? Por exemplo, 12 por 8, tá, 12 é a pressão cardíaca, e o 8 é o quê? Né? Na verdade, é a pressão da nossa aorta, né? O coração bombeia, é a pressão máxima. A partir de você ter o segundo estado, lá, né, o tum-tá, na hora do tá, é a válvula aórtica que fecha. E a aorta é o nosso único o nosso vaso elástico, né, uma artéria elástica, e ela que acomoda esse volume de sangue naquela sístole, na injeção de um grande volume de sangue que o coração faz, parte vai para a corrente circulatória e o outro acomodado pela aorta. Ela é que vai exercer a nossa pressão mínima, né? Esse 8 no caso. Só que isso é uma pressão de ida. Eu sempre falo assim, né? E a pressão de volta? Como é que esse sangue vai voltar para o coração? Será que essa pressão vai passar por esses vasos grandes, vai chegar num capilar que mal passa uma massa trombando as paredes ali? Será que tem força para voltar? Não, a gente tem outros mecanismos para isso, mas o principal deles é o quê? Músculo, né? Tá relaxado, enche. Contrai, manda. Relaxado, enche, contrai, manda. Então, o que acontece? Um indivíduo que começa a perder, como uma mulher perde na menopausa, o homem perde na andropausa, e de um modo geral, com a idade, você perde, se você não tomar esse cuidado, porque você diminui o incremento de proteína, você vai acabar morrendo por uma insuficiência cardíaca congestiva, vamos dizer assim, com o coração funcionando normal. Porque você não tem coração de retorno. Você entra em sarcopenia, você perde seus músculos. Da mesma forma que a gente vê, você mostrou muito bem naquele vídeo lá, daquele senhorzinho lá do Canadá, né? Ele arrastando o pezinho. O que é aquilo? São os outros olhos que nós perdemos. Pergunta também, quantos olhos você tem? Né? A gente tem olhos no tendão muscular, nas articulações, que fazem com que a gente enxergue. Por exemplo, quando você vai subir uma escada, você não olha para a escada. Quem olha é esse receptor. Se você atrofia o músculo, atrofia o tendão, você perde o receptor, você perde a capacidade de ver a escada, por exemplo. Ele anda arrastando o pezinho, cai, no caso da senhorinha, vai cair, quebrar a bacia e morrer. Né? Então, essa questão da reposição hormonal é extremamente importante. A gente tem que perder esse paradigma, que aquele rapaz falou lá, de você dar os parabéns de estar naquela idade, né? Com 80 anos. Mas se você corrige isso daí, você corrige muita coisa. E o que tem que mudar nisso daí? Esse preconceito do câncer. Isso é o que mais mata, por exemplo, a reposição hormonal. Quando você fala que o indivíduo é diabético e tem que tomar insulina, ele nem questiona. Insulina é hormônio. Quando você tem um problema de tireoide, vai tomar T3, T4, vai tomar aí tetróide, sintroide. Isso é o quê? Hormônio. Então, as pessoas têm um preconceito em cima dos hormônios sexuais, né? Como são causadores de câncer. Isso tem que mudar. Mudar para que a gente melhore realmente a qualidade de vida da população.
E a testosterona, a menina perguntou, que eu não sei quem foi que perguntou, a questão, a gente consegue fazer com que aumentamos essa produção só com exercício físico? Porque quando chega, pelo que eu entendi, quando chega a andropausa e a menopausa, meio que estaciona nessa produção. Olha, Com é aquilo exercício que eu físico, falei. A gente tem que estar mensurando. A gente vê, por exemplo, hoje, jovens com déficit hormonal. Jovens mesmo, né? E às vezes a pessoa fica, a testosterona é o hormônio sexual, da sexualidade, do prazer. Não, não, não. O hormônio tem o hormônio tem N funções, né? Inclusive, o déficit de testo, por exemplo, leva a uma fadiga tremenda, né? Então, você tem que realmente fazer reposição, porque senão você não vai ter um bom desempenho. Alessandro. Alessandro que perguntou. Doutor Paulo, a gente percebe uma coisa muito interessante entre o homem e mulher, que é assim, a mulher se cuida mais, né? O homem tem aquela resistência de procura o médico só quando está nas últimas Na mesmo, né? última, né? Como é que a gente faz para, sei lá, aconselhar, o que é que você aconselha para que a gente mude esse paradigma? Olha, tem uma coisa, eu não falei também, eu faço depois da ginecologia, eu comecei a fazer, eu fiz também medicina estética. E é por causa da estética que eu fui fazer exercício. Aquelas gordinha total que vinha por ser gordinha localizada, né? Não era localizada nada, né? Então, assim, os homens têm mudado, né? A gente fala que dentro da estética hoje, 40% da população é masculina. Então já existe uma certa mudança desse paradigma. Precisa de melhorar mais, melhorar mais. Por exemplo, a questão da andropausa, o homem acha que mulher tem menopausa, o homem não tem andropausa, né? E você tem umas avaliações, até de certa forma até criminosa, né? Você pega um indivíduo, faz um trabalho dele como foi feito antes, né? Pega um indivíduo de 20, 30, 40, 50, 60 anos e dose o hormônio, dose a testosterona. Ah, normal para 20 anos é 1.000, para 50 é 200. Sacanagem, né? A melhor época minha é dos 20 aos 35 anos. Então, é naquele patamar hormonal que eu tenho que me manter. Então, é normal para essa idade, mas essa idade está me matando. Eu já estou programando a minha morte. Se eu não quero isso, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que repor, vou ter que voltar atrás. Vou ter que voltar lá e fazer da forma com que eu tinha no meu melhor tempo. Doutor Paulo, a gente está aí com quase 40 minutos, né? O papo Sim. aqui é rápido, né? O tempo Ah, voa, sim. né? Agora tem uma coisinha que tanto a galera do ciclismo como a galera das academias tal fazem um uso muito grande com relação aos suplementos alimentares, né? E hoje como é que o senhor vê isso? Principalmente com relação à questão da longevidade. É fundamental, é importante. Pô, veja bem, o que é suplementação? Quando a gente fala em suplementação, é tudo que você possa repor no organismo, inclusive minerais, vitaminas, tudo isso é extremamente importante. O que eu acho que gera mais dúvida é com relação à suplementação de whey protein, por exemplo, né? As Aham. pessoas acham que sem whey ele não vai crescer, não vai ficar grande, aquilo tudo. Isso, na verdade, não procede. Se você for ver, por exemplo, a propaganda que existe em cima do whey, vai dizer que aumenta a força, diminui o catabolismo, induz o anabolismo, até diminui pH, aquelas coisas. Em que proporção isso acontece? Não existe nenhum estudo falando assim que realmente isso acontece ou que vale a pena usar em função disso. Para mim, assim, o que a gente tem visto é o alimento sólido, ele é melhor. Por quê? Porque você tem muito mais coisa, né? Se você pegar uma variedade boa dentro da sua alimentação, da sua dieta, você vai ter todas as vitaminas, todas as proteínas, vai ter todos os minerais. E o que é interessante, Whey? O que é interessante? Para não desanimar a galera aí. Uhum. Eu vou fazer um book, né? Vou querer criar uma massa muscular maior, e eu vou ter que fazer um grande aporte alimentar. Vou chegar ali 3.500 calorias. O volume é muito grande, eu não consigo ingerir aquilo. Aí, perfeito usar o whey, né? É para diminuir o volume daquelas quantidade de caloria que eu preciso de ingerir. Nesse aspecto, perfeito. A questão, por exemplo, dessa vida dinâmica nossa, correria. Estou trabalhando, não vou conseguir almoçar.
beleza, vamos fazer uma suplementação com whey dessa refeição onde eu já posso levar, está preparado ali, eu faço e não vou ficar com déficit alimentar. Nesse sentido, perfeito. Em outro sentido, a alimentação sólida vai ser melhor. E Pode falar. só a questão do colágeno, né? Uma galera também está chegando aí entra com colágeno. E aí? Ele resolve, ajuda? Olha, veja bem, colágeno é um negócio complicado, né? Que nem eu falei para você, né? A gente é programado para morrer, nós somos autocorretores, vamos dizer assim. Mas isso para com um certo tempo, né? Você vê, a pele de bebê é linda, a pele do jovem é linda, a minha já é essa porcaria. Se eu já parei de me autocorrigir. Então, para mim consertar a minha pele, o que a gente faz na estética? Machuca, né? O que é peeling? O que é microagulhamento? É machucar. Aí o organismo fala, epa, peraí, estão me sacaneando ali em cima, vou lá corrigir aquele negócio, vai lá e conserta e tal. Então, você tem que criar um mecanismo para que possa ter essa formação de colágeno. Quando eu falo, existe alguns trabalhos tentando mostrar o contrário, mas nada foi convincente ainda, porque o que eu absorvo? A gente tem que entender o seguinte, e isso tem influência, inclusive, com a idade, né? Por que o idoso começa a ter problemas? A gente come alguma coisa, comeu, beleza, mas eu tenho que absorver. Eu tenho que, além de absorver, eu tenho que usar. Eu tenho que metabolizar e excretar. Fala em qualquer um desses momentos vai levar a uma patologia. E o que acontece? O que a gente absorve? A gente só absorve 3 coisas. Gordura, carboidrato e aminoácido, que é a proteína. Então, eu não absorvo proteína. Ela vai, no meu trato gastrointestinal, ela vai ser quebrada em aminoácido e vai ser, aí sim, absorvida. Ora, colágeno é o quê? Proteína. Vai ser quebrada em quê? Nos aminoácidos formadores do colágeno. Mas quando ele entra dentro do organismo, o organismo não tem uma memória para dizer, entrou esse colágeno aqui, eu vou reconstituí-lo como colágeno. Não. Ele vai usar aqueles aminoácidos onde tem necessidade daquele aminoácido. Então, fazer colágeno, tomando colágeno, tem muito mito nisso daí. Precisa de muito mais estudo para comprovar isso daí, muito mais trabalho no sentido de fazer com que uma coisa leve à outra. A gente só absorve aminoácido. Legal. Doutor Paulo, Okay? a gente está chegando aí 40 minutos, 45 minutos de papo e a gente começa agora a direcionar um pouquinho das perguntas da galera, né? Sim. Eu tenho o Alessandro aqui, ele está perguntando, assim, está pedindo para o senhor explicar melhor um pouquinho sobre a questão da recomposição da testosterona. Deve ser reposição. A reposição deve ser, né? Então, a gente tem, que nem eu te falei, um nível ideal de testosterona. A testosterona ideal seria aquela no meu melhor momento, né, da minha idade, das minhas idades, vamos dizer assim, que é entre 25 e 35 anos. Então, hoje está estabelecido que é em torno de 600, pelo menos, a 800, né, de testo total. Se você está abaixo disso, tem que repor. Ou você tem que ver um mecanismo que faça com que você corrija isso, por exemplo, através da atividade física, pode ser se for uma coisa limítrofe, mas você tem que repor testosterona do mesmo jeito que a mulher. Se ela quiser uma vida saudável, ela tem que repor estrógeno, progesterona e testosterona. O homem é menos, é só a testo. Mas o hormônio do homem é a testosterona. Sem isso, só como eu disse, até o coração para. Né? Então, a reposição do hormônio é necessária. E quando é que você vê isso? Pela avaliação médica, pela avaliação clínica, né? Avaliação laboratorial. Né? Infelizmente, a gente tem que fazer exames, né? E claro que a clínica é importante, mas a gente tem, por exemplo, o que a gente faz na longevidade hoje? A gente avalia o estado subclínico. A clínica é mandatória, né? Quando você tem uma clínica determinada, você tem aquilo, pronto, acabou. Mas você tem um estado subclínico, aquilo que não deu ainda sintomas visíveis, mas está próximo de acontecer isso. Então, você pode pegar a coisa, é melhor remediar, é melhor prevenir do que remediar. Né? Então, você pode fazer a coisa antes dela realmente aparecer. Testosterona tem que ser reposta, né, nos homens e na mulher também. É uma galera aí, doutor Paulo, que é cliente seu aí, a Marumba Flex
Fitness, né? A Ah, Sônia e tal, tem todo o pessoal aí curtindo a live que aí. bom. Queria até avisar a galera que a gente vai salvar essa live, tá? No Instagram ela só fica 24 horas, tá? Mas eu vou salvar e depois eu vou jogar ela tanto no Facebook como lá no YouTuber, tá? Tudo pedais e trilhas, tá? Para vocês localizarem melhor lá. Legal? Ó, tá ótimo. Doutor Paulo, outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: o ciclista, quando ele começa a encarar um pouquinho a mais, assim, com vontade mesmo no ciclismo, a gente tem uma máxima que a gente começa a dormir mais cedo, porque no outro dia o pedal começa muito cedo, tá? E aí eu queria perguntar o seguinte: o papel do sono nessa questão da longevidade. Total. Aliás, sono e atividade física é importância, vamos dizer assim, e vice-versa, né? Tanto a atividade física vai induzir um sono de qualidade, né? Quanto um sono bom também vai te deixar mais apto à atividade física. Né? Quando você está dormindo, você entra em um sono profundo, que a gente chama de sono REM, é que você vai liberar, por exemplo, GH, né? Cortisol logo pela manhã. Se você mudar os horários disso aí, já compromete completamente a sua performance. Né? Da mesma forma que a atividade física vai fazer o cérebro liberar substâncias importantes, tipo endorfinas, né? Que vai te dar a sensação de prazer, e N outras substâncias importantes que vai fazer com que você tenha um bom sono. Né? Então, os dois são importantes. Né? Existe uma questão também que nem todo mundo precisa de 8 horas de sono, 6 horas de sono. Existe um ciclo circadiano aí que, às vezes, hoje a gente já sabe que é um pouquinho diferente de pessoa para pessoa. Mas também, dormir demais faz tão mal quanto dormir pouco. Tá? Os bons de Beleza. rede aí pode mudar o hábito. Legal. Eu queria mandar um abraço aí para o Leandro, a Chaser, o Júlio lá de Redenção, tá? A Márcia lá de Gurupi, um pessoal que tá entrando aí. Eu queria, lá, dando hoje uma olhada lá nos posts lá do Instagram do senhor lá, eu vi que também só faz uma relação entre esse bem-estar, né, essa prática do esporte e o sexo, né? Isso é importante, né? Realmente, como é que é isso aí? Todo mundo tem interesse nisso, né? Ah, claro. Existem até estudos, né, tentando mostrar que o bom sexo aumenta em 7 anos a longevidade. Né? E Eita, isso que é bom. perfeitamente explicável até por isso. Né? Quando você tem uma relação sexual boa, completa, a gente pode dizer assim, que culmine com o orgasmo, né? Você vai, até porque quando Aham. você tem a mulher, principalmente, tem uma relação sexual anorgástica, ela pode, inclusive, ter dor pélvica crônica, né? Então, o orgasmo vamos dizer assim, é a busca do ato sexual. E isso libera, como eu disse, endorfinas, libera várias substâncias que vão dar essa sensação de bem-estar, inclusive vai determinar aí liberação adequada de hormônio e fazer com que você realmente tenha melhoria na sua qualidade de vida e aumento na longevidade. Sexo é importantíssimo. Né? E veja bem, As é meni- aquilo que a gente falou, não depende de idade, depende de metabolismo. Se você faz reposição, aquilo que você falou do homem não procurar médico, né? Nesse aspecto, não procura, viu? Ele prefere mentir, acabar com a vida sexual dele, do que admitir que tem que ir no médico para poder falar que ele não está funcionando. Então, isso tem que mudar. Ele tem que saber que isso pode ser revertido, né? Que basta ele fazer reposições de uma forma ou de outra, que ele consegue voltar à sua vida sexual ativa. Isso aí é complicado porque a gente vê que tem algumas campanhas, né, que tenta conscientizar o homem de procurar mais um médico. E a gente vê assim, principalmente o ciclo de amizade da gente, a gente vê que o pessoal não, sou raiz, não sei aquele papo, e quando pensa que não, não dá mais tempo, né? Não dá mais, negligencia. É aquela história. Se você pega uma patologia qualquer no início, é tudo muito mais fácil. Depois da coisa já ter acontecido, como um AVC, por exemplo, né? Você pode evitar, né? O indivíduo já tem ali cefaleia, já tem tonteira e não procura. Depois que fez o AVC, acabou, já perdeu aquela parte neuronal, eventualmente vai ficar aí com lesão mecânica aí pro resto da vida. Então, é, nunca deixar a coisa para depois. Os homens aí da galera aí, lembrar disso.
é igualzinho mulher, né? Tem que buscar saúde, tem que buscar a correção, né, dos seus déficits de metabólicos, seus déficits hormonais, para poder melhorar a sua qualidade de vida. Nós não precisamos ser sarcopênicos, né? Não precisamos ser sarcopênicos. Aquela senhorinha negra lá do seu post lá é um exemplo Aham. disso, né? A gente não precisa disso. Se a gente conseguir fazer atividade física adequada, um alimento adequado e corrigir essa parte metabólica, a gente vai longe com qualidade. Isso que é importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero chegar aos 100 anos não, porque eu vou só dar trabalho. Não. Quando a gente fala isso, a gente fala chegar aos 100 anos com qualidade de vida, né? É, A gente sempre brinca, né? Inclusive fazendo amor, né? Porque se não for é assim, verdade. não vai ter graça, né? Só viver por viver não dá, né? Não, também Diga não. lá, Zé. Mas, doutor Paulo, a gente percebe, eu sempre busquei assim entender o meu organismo, o meu corpo, né? E busquei isso através de médicos, anualmente, fazia check-up, tal, isso desde de muito cedo. Mas a gente percebe também uma questão, por exemplo, quando eu chego no teu consultório, você me vê como um ser humano todo. Aí, mesmo sendo ginecologista, você abriu alguns leques, né? E isso faz a gente buscar conhecimento também, correr atrás de outras informações, né? O que nos falta. Eu tive um outro médico, ele falou assim, não, tá perfeito, teus exames. E eu cansada. Tem um parâmetro também, a pessoa não vê, o médico às vezes não vê a pessoa como um todo, né? Não pega essas informações. Nesse aspecto eu te falei que a clínica é soberana, né? É muito estranho o paciente procurar você para falar assim, eu estou cansado, estou indisposto, estou sonolento. Aí você faz aqueles exames rotineiros, fala, não, perfeito, está tudo bem, então esse remedinho aqui que você está com estresse. Isso não vale, né? Na verdade, isso aí foi daí que surgiu, inclusive, a medicina, a ciência da longevidade, que até pouco tempo era chamada de charlatanismo, né? Só para lembrar, hoje não é mais. Ela é uma página da clínica médica, Ciências da Longevidade. E depende só de alguns aspectos burocráticos para ser uma especialidade, assim como endocrinologia, ginecologia, cirurgia e tal. Então, é uma questão de análise, né? Da análise da clínica e análise dos exames. Né? Por exemplo, quer ver um exame terrível? A tal da insulina, insulina basal. Insulina é horrível, né? É um dos preditores que a gente Uhum. tem de longevidade. Quanto mais alta a insulina, menos você vai viver. Quanto menor, melhor. Pode dosar de vocês. A atleta tem insulina de quanto? 3, 3,5, 4. E o ideal dela é abaixo de 5. Se você for ler os parâmetros que a gente tem do exame, que é uma avaliação aritmética e não médica, vai falar que é normal é de 3 a 25. Poxa, 25 você já é quase um diabético tipo 2. Né? Você está aí anoitecer normal e vai amanhecer diabético. Então, o ideal é abaixo de 5. Então, são essas avaliações de exames que são diferenciadas e que tem que, normalmente, quem está dentro dessa área realmente que faz esse tipo de avaliação. Ok? É verdade, Legal. tô vendo aí. É por isso ele é mil e uma utilidades, é verdade. Tá. Na verdade, eu estou vendo Ma- você, mas assim, para ler aqui, eu não. A idade Mandar já. um abraço Ô, aí, ó, pra Ana Maria, lá do Maranhão. Tá falando, ó, sou do Maranhão, tal. Beijo pra você aí, Ana Maria, tá? Ok. Doutor Paulo, a gente está aí já nos 6 minutos que Ó, nos que pena, resta tá aí. acabando já. Quem quiser mandar perguntas, né? O papo aqui é muito rápido, sabe? Eu até hoje alertei que teve 2 lives passadas que a gente, sem perceber, o Instagram já derrubou a gente, né? Hoje a gente está fazendo Não uma deu nem para falar cronometragem tchau, aqui, tchau, né? cronometrando, é cronometrando verdade. melhor, né? Ó, entrou a Débora aí, né? Que é uma ciclista também e tal, A colega Débora, nossa aí. a Débora é Beijão pra exemplo você, de atleta Débora. aí, de mesmo no estado, né? Excelente atleta. Tá certo. Essa questão da outra coisa que eu vejo Sônia, também, beijo. Beijo, beijo, beijo. ah, tá certo. Outra coisa, doutor Paulo, que a gente também percebe, assim, Tocantins, fazendo uma referência aqui ao local que a gente está mais próximo, né? É muito quente, né? E a gente percebe, assim, que a questão da hidratação, principalmente para essa questão da pele, a própria prática do organismo, né? Tem que estar sempre tem que estar atento com isso, né? A questão da hidratação.
Com certeza, com certeza. Principalmente os esportes que estão expostos ao sol, né? A questão é, se você desidrata, você perde tudo, porque água é o maior componente nosso. Se você desidrata, você começa a perder, tanto pelo suor quanto por outros mecanismos, você começa a perder minerais, né? Vitaminas, antioxidantes Uhum. importantes. Você não vai conseguir chegar ao final do seu objetivo, com certeza. Então, a hidratação é fundamental. Inclusive para a longevidade. A gente sempre brinca, né, que você tem que ter um medidor, né? Carrega a sua garrafinha. Porque normalmente a gente toma um copinho de café de água e acha que tomou uma garrafa, né? Você tem que quantificar isso. No mínimo, no mínimo, no mínimo, 2 litros de água por dia. Se for atleta, 4 litros, né? Então, é importante você estar mensurando essa quantidade de água que você está tomando. De líquidos em si, né? A água é o melhor deles, mas pode ser outro repositor, mas que seja líquido. Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta que ela é bem assim, minha mesmo, sabe? Eu vejo que a maioria de colegas tem uma preocupação muito grande com a questão de perda de peso. E acaba entrando naquelas dieta maluca que o cara perde muito peso e dá aquela aparência, assim, parece que velha, assim, doente, cansada. O que o senhor fala sobre isso aí? Paiô, aqui a gente, tanto na longevidade quanto na nutrologia, a gente usa mais a questão peso, né? É massa magra e Aham. massa gorda. Porque não existe dieta milagrosa. Existem alguns estudos que falam que você só consegue perder 1 quilo de gordura por mês. Um Então, quilo por mês. alguns estudos contrariam isso, mas de qualquer forma, perder gordura não é fácil, né? O que você perde nessas dietas malucas? Água, um pouquinho de gordura e principalmente o quê? Proteína, né? Tudo que você menos quer, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente pegar aqui paciente marombinha, né? Atleta mesmo, que do ponto de vista do shape, tá ótimo, tá bonita, às vezes ela sai daqui e não volta nunca mais, de raiva. Porque você bota ela numa bioimpedância e vê que ela, na verdade, é uma falsa magra, principalmente as mulheres, né? Aham. Uma paciente atleta, vamos dizer assim, com 40, 45% de gordura corporal. Isso é extremamente danoso. Se ela é magrinha, tem tudo isso de gordura, porque ela não tem proteína nenhuma, né? Então, Certo. então precisa de rever esses conceitos, né? De perda de peso. Não existe milagre, meu amigo. Você vai ter que ralar para perder peso. Se você chegou a ganhar esse peso, tá fácil. Perder é difícil, achar é a coisa mais fácil do mundo, né? O pessoal está reclamando aí que a quarentena, a massa magra foi lá para cima e virou massa gorda, né? É aquilo que a gente falou, né? É um condicionamento que você tem que estar atento durante esse período. Claro que vai ser muito mais difícil, mas para aqueles que são atletas, lembrar da memória, né, neuromuscular, né? Quem tem Tá certo. memória, rapidinho recupera o shape que ele tinha Doutor anterior. Paulo, doutor Paulo, a gente está no minuto final e eu queria agradecer muito a participação sua, ter aceitado o convite, a Eu que galera que entrou agradeço, aí para acompanhar, tá? Então, durante a semana, essa live nossa de hoje vai ser muito legal para de quarta-feira, que é esse papo com o Veras, né, que já está com 63 anos e pedala, então vai servir muito. Aí eu queria deixar 63 esse. anos é jovem, E ele muito é um jovem, rapaz, é um garotão mesmo, né? com Mas eu queria certeza. deixar esse minuto final aí para você se despedir da galera. Tá ótimo. Infelizmente, eu nem consigo ler aqui, eu estou sem lente, eu não consigo ler aqui quem está participando, Aham. mas de qualquer Mas tem forma, uma galera, A Sônia, Rita de Maromba, Souza. Rita, é, tem uma de galera aí. qualquer forma, se quiser alguma informação a mais, tem meu Insta, tem o WhatsApp, né? Pode estar em contato Aham. ou no consultório, o que a gente puder ajudar, a gente trabalha para isso, né? E com prazer também que a gente faz isso, né? Aliás, eu quase que meio que abandonando a parte da obstetrícia, da ginecologia, porque é muito prazerosa essa parte da gente trabalhar com longevidade e qualidade de vida. É muito prazeroso. É aquilo que ela falou, paciente que chega queixando, cansaço, desconforto, e você consegue resolver isso para ele. Isso é muito bom. Né? Quando ele volta, a Legal. gente volta. Questão que nós não falamos aqui da depressão, né? Que é Aham. uma coisa, a maioria das vezes ela é alimentar, ela é intestinal, não é cerebral.
né? E deve Sim, ser tratada como tal, né? Então, Nós temos outro aí tema, né? outro tema. A gente tem aí 10 sim, segundos. pronto. Tá? Então, Então, estamos esse era Pessoal, outro decidindo tema, aí. Um né? essa abraço, live a gente vai abraço, todo salvar, mundo, um legal? abraço para vocês.